A solidão sempre existiu. Desde os tempos antigos, ela acompanha a humanidade como uma sombra silenciosa. Mas em tempos de isolamento social, essa sombra deixou de ser apenas um fantasma distante para se transformar em uma presença diária, constante, quase sufocante. Quantas vezes você já se pegou encarando a tela do celular em silêncio, esperando uma notificação, uma mensagem, qualquer sinal de vida que pudesse preencher o vazio por alguns segundos? E quando nada chega, você sente o peso da ausência, como se o silêncio tivesse se transformado em um grito interno. Talvez você já tenha tentado preencher esse vazio com séries, redes sociais, conversas superficiais, até mesmo comida. Mas a verdade é que, quando a noite cai e as distrações acabam, o vazio continua lá, inabalável. Porque a solidão não é apenas a ausência de pessoas, é a ausência de conexão verdadeira. É olhar para dentro e não encontrar um reflexo do lado de fora. E aqui está o ponto que quase ninguém ousa dizer. A solidão pode se tornar uma prisão invisível, uma prisão onde você é ao mesmo tempo carcereiro e prisioneiro. Se você não aprender a lidar com ela, ela consome não apenas sua mente, mas também sua identidade. Mas existe um outro lado da solidão que poucos conhecem. Um lado que pode se transformar em força, em clareza e até em poder psicológico. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Como enfrentar a solidão em silêncio e convertê-la em um aliado para sua evolução. O impacto psicológico da solidão. A solidão não é apenas um estado emocional. Ela é um processo silencioso que reconfigura a mente e o corpo sem que você perceba. Pesquisas em psicologia e neurociência mostram que a solidão prolongada ativa na mente os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Ou seja, o cérebro interpreta o isolamento como se fosse um ferimento invisível. E é por isso que muitas vezes o coração aperta, a respiração acelera e você sente aquela sensação sufocante, como se estivesse em perigo, mesmo sem motivo aparente. A solidão prolongada mexe diretamente com a nossa biologia. Ela aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, enfraquece o sistema imunológico e cria um ciclo de ansiedade e melancolia difícil de romper. Mas o mais devastador é o impacto silencioso sobre a mente. A pessoa solitária começa a duvidar de si mesma, a enxergar o mundo como hostil e a acreditar que não é digna de conexões verdadeiras. Esse estado gera um paradoxo cruel. Quanto mais solitário você se sente, mais a sua mente cria barreiras invisíveis para evitar novas conexões. Você se fecha, se protege, mas no fundo, tudo o que deseja é ser visto, ouvido, reconhecido. É por isso que a solidão é chamada por muitos psicólogos de a epidemia silenciosa do século XXI. Ela não grita, não sangra, não deixa marcas físicas imediatas, mas destrói por dentro, pouco a pouco, como uma infiltração invisível nas paredes de uma casa. No entanto, dentro dessa dor, existe também uma mensagem. A solidão não aparece por acaso. Ela surge como um reflexo brutal de algo mais profundo, a falta de conexão verdadeira. Não apenas com os outros, mas principalmente consigo mesmo. E aqui está a revelação. A solidão pode ser um veneno, mas também pode ser o antídoto. Ela pode te destruir ou pode te transformar, se você aprender a enxergar o silêncio como uma oportunidade de reconstrução interna. Neste ponto, a pergunta não é mais como fugir da solidão, mas sim como posso usar esse impacto psicológico a meu favor,
em vez de deixá-lo me consumir. A solidão é um espelho. Não um espelho comum que reflete apenas o seu rosto, mas um espelho psicológico que reflete aquilo que você tenta esconder de si mesmo. Quando você está rodeado de pessoas, é fácil se distrair. Conversas, barulhos, risadas, redes sociais, tudo funciona como um anestésico que afasta as perguntas incômodas. Mas quando o silêncio chega e você se vê sozinho, sem estímulos externos, não há mais como fugir. O espelho interno começa a mostrar a sua verdade nua e crua. É nesse instante que aparecem as vozes esquecidas. Será que estou vivendo a vida que realmente quero? Ou estou apenas seguindo o roteiro que os outros escreveram para mim? Será que meu valor depende do olhar dos outros? A solidão é cruel, porque ela não responde, ela apenas devolve a pergunta para você, forçando-o a encarar aquilo que evitou por anos. E muitas pessoas, ao não suportarem esse confronto interno, caem em vícios, distrações sem fim, ou até mesmo em relacionamentos tóxicos, tudo para não olhar para o espelho. Mas aqui está o segredo. A solidão não é um inimigo, é um mestre rigoroso. Ela te ensina a lidar com você mesmo, a descobrir se sua companhia é suportável ou insuportável. E se você não suporta a própria companhia, como pode esperar construir relações sólidas com os outros? Grandes filósofos já diziam que o homem que não sabe estar só nunca será verdadeiramente livre, porque depender da presença constante do outro é se tornar prisioneiro. A solidão, quando enfrentada, revela não apenas as suas feridas, mas também o seu poder. É ela que mostra quais máscaras você usou para sobreviver e quais verdades você precisa aceitar para evoluir. E aqui está a virada. Quando você encara o espelho interno, a solidão deixa de ser um buraco escuro e passa a ser um espaço de reconstrução. Você deixa de perguntar por que estou sozinho e começa a perguntar quem eu sou quando ninguém está olhando. Essa é a pergunta que separa os que fogem da solidão daqueles que a transformam em fonte de poder silencioso. O silêncio como força transformadora. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. Ele é uma energia bruta, um território desconhecido que a maioria teme atravessar. Vivemos em uma era de ruído constante. Notificações, opiniões, debates, pressões externas. O mundo não para de gritar. Mas é justamente por isso que o silêncio se torna um poder raro. Quando você aprende a suportar o silêncio, você descobre algo que poucos sabem. É no vazio que nasce a clareza. É quando a mente deixa de ser invadida por estímulos que as respostas começam a emergir. Pense, os maiores estrategistas, líderes e pensadores da história cultivaram momentos de silêncio. Nietzsche caminhava sozinho nas montanhas. Maquiavel se isolava em sua biblioteca à noite. Monges, sábios e mestres espirituais encontraram no silêncio a chave para a força interior. Mas o que o silêncio faz exatamente? Ele fortalece sua mente. Sem distrações, você aprende a observar seus pensamentos, a identificar padrões e a reconhecer aquilo que realmente importa. O silêncio não te deixa fugir de você mesmo, mas te ensina a dominar o diálogo interno. Ele protege sua energia. Em um mundo que desperdiça energia com conflitos inúteis e opiniões vazias, o silêncio é uma muralha invisível. Ele impede que as palavras alheias drenem sua vitalidade. É como vestir uma armadura contra o caos externo. Ele cria presença. Já reparou que as pessoas mais poderosas não são as que falam demais, mas as que falam pouco e no momento certo? O silêncio gera mistério, atrai respeito e faz com que cada palavra sua
seja mais pesada, mais impactante. E aqui está o segredo. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Enquanto muitos tentam preencher o vazio com barulho, você aprende a transformar esse vazio em disciplina, foco e poder. No início, o silêncio pode parecer desconfortável, até sufocante, mas quando você atravessa esse desconforto, algo muda. Você percebe que não precisa reagir a tudo, que não precisa provar nada a ninguém. O silêncio te dá controle. E quando você domina essa força, você passa a enxergar o mundo de cima, como quem sobe uma montanha. O barulho continua lá embaixo, mas você já não está mais preso a ele. Porque no fim, o silêncio não é ausência, ele é presença. É onde você se encontra com a sua essência e onde começa a verdadeira transformação. O caminho da reconstrução interna. A solidão, quando encarada de frente, deixa de ser apenas um vazio e se transforma em um campo fértil. Mas a pergunta é: como reconstruir a si mesmo depois de ter sentido o peso desse isolamento? O caminho da reconstrução não é imediato, nem linear. Ele exige disciplina, coragem e, acima de tudo, uma decisão íntima. Não ser mais refém da ausência, mas dono do próprio silêncio. O primeiro passo é ressignificar a solidão. Ao invés de enxergá-la como um castigo, é preciso percebê-la como um convite. O convite para se conhecer além das máscaras sociais, para olhar para dentro sem medo de encontrar fragilidades. É nesse espaço de silêncio que você percebe que as suas feridas não são fraquezas, mas mapas. Mostram onde você já caiu e onde precisa construir pontes. O segundo passo é reconstruir a autoestima, peça por peça. Muitas vezes, a solidão destrói o senso de valor próprio, fazendo você acreditar que não é digno de afeto ou companhia. Mas a verdade é que a solidão não prova que você não é amado, apenas revela que chegou a hora de aprender a se amar primeiro. Esse processo pode começar com gestos simples: cuidar da saúde, escrever sobre os próprios sentimentos, reconhecer conquistas pequenas. Cada ato de cuidado consigo mesmo é um tijolo colocado em sua própria fortaleza interna. O terceiro passo é reconectar-se ao mundo de forma consciente. Isso não significa se cercar de qualquer presença apenas para preencher o vazio. Pelo contrário, é escolher a qualidade acima da quantidade, permitindo que apenas relações saudáveis e genuínas entrem em sua vida. A solidão ensina que a companhia verdadeira não é aquela que te distrai, mas a que te fortalece. E quando você aprende a estar inteiro sozinho, ninguém mais pode te oferecer uma metade que te fragilize. Por fim, o caminho da reconstrução interna leva a uma descoberta poderosa: você nunca esteve realmente só. O que existia era uma desconexão de si mesmo. Ao se reconectar com sua essência, você descobre uma companhia silenciosa, mas inquebrável, a sua própria força. E é nesse momento que a solidão deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela te molda, te endurece e, ao mesmo tempo, te torna mais sensível ao que realmente importa. No final, o isolamento não foi um fim, mas um início. Foi o terreno onde você pôde demolir as ilusões e construir uma versão mais sólida de quem você é. E quando você reencontrar o mundo, não será mais a mesma pessoa que entrou na solidão de mãos vazias. Será alguém que carrega dentro de si um poder silencioso, capaz de transformar não apenas sua vida, mas também a de todos que cruzarem seu caminho. A solidão sempre foi vista como um fardo, um espaço escuro que poucos têm coragem de atravessar. Mas a verdade é que se você chegou até aqui, já entendeu algo que a maioria das pessoas fogem a admitir. A solidão não é ausência, é presença. A presença de você mesmo, sem distrações, sem máscaras, sem ilusões. Em tempos de isolamento social, esse encontro pode parecer doloroso,
Mas é justamente nesse vazio que a sua essência começa a falar mais alto. É ali que você descobre o que realmente importa, quem você é quando ninguém está olhando e o que ainda precisa nascer dentro de você. O silêncio que antes parecia sufocante pode se tornar sua maior arma. Ele te ensina a observar, a sentir, a reconstruir-se de dentro para fora. Ele te lembra que não importa o quão distante do mundo você esteja, você carrega um universo inteiro dentro de si. A solidão não veio para te destruir, ela veio para te forjar. E aqueles que conseguem atravessar esse deserto interno não voltam mais os mesmos. Voltam mais fortes, mais conscientes e, acima de tudo, livres. Agora, eu te pergunto, você vai continuar enxergando a solidão como um inimigo ou vai aceitá-la como uma professora silenciosa que pode transformar sua vida? Se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixe seu comentário compartilhando sua experiência com a solidão. Sua história pode inspirar alguém que hoje sente o mesmo vazio. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento e força interior, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um convite para que você desperte o poder que já existe dentro de você. Porque, no final, a solidão não é o fim, é apenas o começo do seu renascimento.